Oi, gente, tudo bom? Eu sou o Gabucho. Eu tô aqui hoje nesse novo quadro do Hora do Time Warp, que é basicamente, bom, saindo um pouquinho da levada de conhecer sets e referências de artistas DJs nas transmissões da Function. A intenção agora é conversar um pouquinho com personalidades, assim, figuras que têm marcado a história clubber, principalmente de São Paulo, aí nas últimas décadas, né, de diversas temporalidades, cenas e nichos diferentes. Hoje a gente aqui tá com ele um pouquinho, o Sub, vulgo 1%, ou MRD, ou Márcio para os mais íntimos, né. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história dele, sobre, enfim, a visão dele em todos esses anos de cena. O quê? 32 anos? 40? Não lembro o que você falou da última 30 mais vez. ou 30 e menos. poucos anos. Então, bom, é isso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Acho que o programa, nessa nova temporada, acho que a intenção é, além de trazer um pouco sobre mais gêneros diferentes, mas também trazer, além da música, trazer também falas, né? Trazer perspectivas, visões, assim, sobre a música eletrônica e, enfim, esse nicho do underground brasileiro, né? Queria saber um pouquinho do Sub, que você falasse um pouquinho como que você começou sua carreira, assim, na discotecagem. Não só na discotecagem, mas sua jornada como clubber, né? Que, enfim, antes de ser DJ, às vezes a gente é clubber, né? Então, como que foi tudo isso? Kleber até hoje, né? Não conseguimos parar de sair, mano. A noite atrai a gente, né? Cara, eu comecei quando eu tinha 11 anos, fui descoberto por um tio, né? Ele viu que eu tinha feeling musical. Em casa sempre teve muito disco. Meu pai, meu finado pai sempre teve muito disco em casa, tinha acesso a disco de brasilidades, muita disco music e tal. E ele deixava eu acessar. Meu tio, ele mexia com sonorização, ele toca até hoje, é o Moisés, abraço. E por alguns discos que tinha em casa, ele também tinha esse feeling também de musical. Ele, ele viu que estava escutando Jorge Ben, algumas coisas assim, ele tinha esses discos e começou a prestar mais atenção. E aí, um belo dia, ele levou na casa dele pra conhecer e me encantou, né? Ele falou, tio, tem isso aqui, tinha 300 caixas de disco lá, tinha muita caixa de disco, disco de vinil. E bem no centro da casa dele tinha o par de toca-disco e o mixer, né? Na época era uma par de CCE BD 250 e o mixer Choros, que o pessoal fala que é o Choros de madeirinha. E ele me explicou pra ver como. Ele viu como que tocava, pra mim foi mágico ele virar uma música com a outra, fazer a transição da outra sem parar, né? Então aquilo Uhum. me chamou a atenção. Aí ele me ensinou mais dois primos também. Só que eu acabei ficando, meus primos desistiram, foram para outro ramo. E eu continuei, aquilo me fascinou. E fui picar o super vírus da discotecagem, né? E nessa estamos até hoje. Eu comecei primeiramente com bailes, né? Como todo jovem da época fazia os bailes de Que casamento. ano era isso, mais ou menos? 89 para 90. 89 para 90, assim. E os primeiros bailinhos ali foi aqueles bailinhos que se chamam de garagem, pra você levar. No caso, eles alugavam um som, você só levava os discos, tinha os discos que você ia colocando, né? Uhum. A gente aprendeu muita coisa na época, tocando samba rock, tocando rock nacional, tocando o que eles falam, o que hoje é flashback era Eurodance na época, né? Então tocava muito, então a gente foi aperfeiçoando ali. Agora pra virar mesmo, ele me levou num baile que era o 10 de setembro, que era em Barueri, a região que eu moro. E lá ele pôs pra tocar a primeira vez, e fui tremendo que nem vara verde. Quantos você tinha? Acho que tinha 13 nessa 13. época por aí. Nossa. A maioria dessa galera se iniciou novo nessa época, né? Aham. Porque a gente não tinha acesso a celular, essas coisas, então a gente era muito mais rua, né? Então a gente tinha a televisão tinha os programas nos horários corretos, né? Infantil era de manhã, novela, sempre os horários corretos, jornal no horário correto também. E eu lembro que era uma matinê, então ele me levou lá, mas foi até no começo pra tirar um disco e colocar outro. Então na época era pra tocar lenta, né? Hoje chamam de slow, né? Uhum. Então fazia a sessãozinha de lenta ali, né? Então eu fui, mas eu fui no intuito de virar. E não, não foi pra virar ainda, né? Mas foi muito gratificante porque você pega uma pista, né? Então você já acha que vai pegar, mas você chega lá, não tem como. Se aquele monte de gente te olhando assim, você sabe mais que ninguém que você veio dessa história recente, né? De Uhum. subir a primeira vez e falar, pô, vou fazer o set, mas você olha pro pessoal e fala, ele fica meio assim, né? Aham. Mas é que foi gratificante, porque eu passei a conhecer muita música, né? Até Uhum. chegar no nível que estou hoje, né? E quando que, dessa época dos seus 13 anos, quando você começou,
nesse mundo, assim, até você descobrir o techno, assim? Foi quanto tempo e como que foi a sua primeira experiência numa festa de techno, assim? Quando foi mais ou menos? Foi em 94. Já em 94 eu não tinha conhecimento do techno, né? Uhum. Dessa linha de som, não tinha conhecimento da linha, a linha de música eletrônica mais underground que a gente falava na época, né? Tinha do comercial, né? Então na época eu conhecia muito o que tocava na rádio, que a gente conseguia ouvir, né? Então tocava muito numa Jovem Pan, que era mais musical na época, né? Ah, não sei se a energia não tinha ainda. Tinha Metropolitana, né? Que tinha essa linha, tocava essa linha, a Band, a Nova, né? Que eram eram as rádios da época. Só que nessa época eu tava ouvindo, eu tava tocando e ouvindo muito rap, muito hip hop. Sempre fui muito fã de hip hop, né? Então eu tava muito envolvido. E nessa fase aí de você conhecer, eu escutava muito o que o meu tio tocava. Ele tocava muito aquela linha do que se tocava na Chic Show, que chamava um balanço na época, né? Depois, através da rádio, eu vim descobrindo coisas mais pesadas. Então, eu fui descobrir rap nacional ali, fui conhecer Racionais, fui conhecer RPW, que já era uma linha mais bate-cabeça, fui conhecer o Wu-Tang Clan, Cypress Hill, então já deu uma virada de chave ali. Uhum. Então, eu ia procurar programações na rádio com isso aí. E a Metropolitana tocava. Através de um projeto, um programa que se chamava Projeto Rap Brasil, que é do mestre Armando Martins, né? Só que a Metropolitana, nessa época, ela tinha outros programas eu não sabia. Tinha um programa destinado à música eletrônica underground que se chamava Sound Factory. A Sound Factory era um clube que na época tocava só essa linha de som, era um clube underground, né? Que se tinha na época, e tinha um programa dela na rádio. E por acaso, Que ano mais ou menos isso? 94. 94 ainda, 94. né? O programa existe acho que desde 92, 93, Aham. né? A galera me corrige aí se foi isso, né? Mas eu vim descobrir ele já em 94, descobri tarde, né? E olha que eu ouvia a rádio, né? Só que eu via por indicação do meu tio, falando, escuta isso, escuta aquilo. Então, como eu tava aprendendo a escutar a música, então eu ficava muito ligado aos programas, nesse tipo de programa, né? Nesse Uhum. nicho. Mas não sabia que tinha outro. Quando eu escutei a primeira vez Jungle. Eu falei, nossa, que é isso, né? Então, eu falei, pô, bagulho acelerado, ó, e me chamou muita atenção. Até pelos vocais, né? Tinha vocal de raga no meio, vocal de hip hop. Eu falei, pô, isso é interessante, não tinha escutado. Eu comecei a prestar atenção, aí tive o anúncio. Aí eu fui perceber que era o Julião, que tava fazendo o programa no dia, e o Mark também. Era o Grande Mark, Mark. grande Mark, professores. E aí eu falei assim, pô, o programa passa quando? Acho que era todo sábado. Aí todo sábado, foi sábado que vem tem, vou ouvir de novo. Aí eu ouvi, já na outra semana era Tecno. Aí já era o Yes América tocando, ele tocava, o Yes América, deixando bem claro, sempre tocou Django, mas ele era um open format da época, né? Aham. Então ele tocava Tecno e Django, ele sempre teve o ouvido pra isso, mestrão também. E aí ele tava tocando Tecno, e acho que também nesse programa convidado era o Gu, outro mestre também. E aí ele, na época, quem apresentava o programa era a Luana Maluquete, né? Que era a hostess da época, né? Na Sound e. Era a Dor, era a cara da Sound ali, Aham. né? Era um personagem GLS da época, né? Se chamava GLS hoje LGBTQIA+. Mas era GLS, um dos primeiros, né? Que deram a cara a tapa e tal. E era Uhum. uma pessoa muito divertidíssima, né? E através das palavras dela falou assim: não, vocês têm que ir, o bafo é lá, entendeu? O fervo é lá. Então, essas. Uma linguagem que tem hoje que uma galera já é conhecida, eles já empregavam na época, né? Aham. É curioso, falei, vou ter que ir nisso aqui, porque é uma outra parada. Eu já dei uma desligada ali, virou outra chave. E aí foi que eu peguei coragem num domingo e fui numa matinê em Pinheiros, que tinha duas unidades, uma na Penha e uma em Pinheiros. Fui em Pinheiros e fui muito bem atendido, deixar bem claro. Primeira vez que eu entrei foi escutando Dave Clark, né, Red One. E dali falei assim, olhei aquilo ali, deu um impacto, eu voltei os outros dias e já deixei pra trás o que eu curtia, né? Então Aham. já virou uma outra parada. Aí eu acabei virando um personagem da noite junto com outra galera também, né? Você já tinha uns 18 aí, mais ou menos? Não, menos. Menos? É. Menos. Todo mundo, como eu falei, se iniciou cedo, né? Até na história, tipo, até própria de Detroit, Chicago. Todo mundo daquela época de Sim, FMIs, etc. A sim. galera era tudo novinho, né? Adolescente. É muito louco isso. Puta, eu sou ruim de cálculo, mas devia ter uns 15, 16 por aí. Porque eu vivia. Porque tinha muita treta com os parentes, né? Eu Aham. falava, tô na casa da minha avó, né? E não tava na casa da minha avó. A gente. Tipo assim, como a gente mora na Grande São Paulo, tudo pra gente era trem, ônibus, né? E trem, essa época aí, tipo, o transporte não era muito. Não é que você vê hoje, né? Organizado. Já era meio precário, a gente pulava estação mesmo, vinha pra São Paulo, a gente se desenrolava e ia curtir, né? Aí quando você voltava, você já trombava outros que era da sua região. Você fala, pô, Aham. você mora aqui? Moro. Pô, eu vou lá. Fala, achei que você ia sozinho.
pô, são amigos que já estão 30 anos também junto, né? Aham. Amigos, amigas, né? Então nesse mês já há 30 anos, né? Sim. Então foi assim o começo. Uhum. E bom, sobre esse cenário assim, de festas, eu tenho pensado ultimamente muito que hoje em dia a gente fala muito sobre ser clubber, né? Essa identidade de ser clubber. E muito baseada no fato da cultura de clubes, né? Que acho que era muito forte naquela época, mas hoje em dia não é mais. Hoje em dia acho que a cena sobrevive muito com festas itinerantes, né? Uhum. Coletivos que vão fazendo uma festa aqui, um galpão ali, às vezes até num clube aqui e ali, mas sempre muito de forma itinerante. Eu queria que você contasse um pouquinho como que era esse ecossistema de festas antigamente. Era muito ao ar livre, era muito em clubes, quais eram assim, os clubes mais icônicos onde você ia, caramba. Vamos ir lá para escutar os novos sons, ouvir esses DJs, Uhum. ouvir DJ Mal Mal, DJ Mark, etc. Como que era, assim? Ô, era mágico, né, meu? Tipo, você tava saindo pro rolê. Que nem eu falei, eu fui na Sound Factory primeiro. E tinha o pessoal que tinha os divulgadores na época, né? Então hoje você tem isso tudo online. O pessoal fazia tudo entregando na porta, né? Então você saía do rolê, já tinha aquele que já tava mais adiantado. Falou, pô, tá tendo o Breaking, que era um projeto de breakbeat da época, né? Vai no Break, então o Mal Mal tá tocando, o Luiz Pareto tá lá. E a gente ia pra conhecer. Chegava lá, tinha outro cara que eles chamavam. Um chamava pro Mortal e os outros chamavam RP na época, né? E aí eles entregavam, ó, tá tendo uma tal festa em tal lugar. Né? Por exemplo, tendo uma festa na Zona Leste, por exemplo, a Rave Descolada. Tava começando as Rave ali em 97, né? Cola lá pra ver. Então você ia, atravessava São Paulo pra ir. Tem o Hells, já foi no Hells? Não, nunca fui, né? Então, pô, apareça lá e tal. Então tinha muito essa dos divulgadores. E levar Uhum. muito boca a boca, muito um amigo que já ia te levar pra conhecer, né? E tinha muito clube na época, né? Então o cenário era diferente. Então, anos 90, final de anos 90 ali, tinha icônicos clubes, né? E eles funcionavam como. Tinha os clubes e funcionavam os projetos dentro. Eu, por exemplo, eu tinha o Espaço Nation, que foi era na. É um clube. O Nation já é antigo, né? Depois passou uma terceira. Eu falo que eu sou de uma terceira fase, né? Mas ele Uhum. veio ali de final de 89 por ali, já veio de uma outra fase clubber, né? E ali já era Renato Lopes, e depois quando eu vim frequentar, já era um outro nicho com outra cara. Já era da Bolina, era Gu de convidado, vinha Mal Mal de convidado, Eric Caramelo, Ias América, Gu, professores da época, né? Uhum. Então eu frequentava muito esses clubes. O Hells eu fiz algumas vezes, mas tinha muito aquela cultura forte do clube. Então o pessoal tinha que sair das suas casas, ia pro clube, ia pra clube, e aí o pessoal chamava de clubber já nessa época. Você se vestia como tal, tinha o lance da moda associada com a música na época, andava todo mundo junto, né? Como que era a estética, assim, de ser club, né? Aquela, hoje em dia é muito sobre ser tá todo de preto, aquela coisa meio que quase mimetizando europeu, né? Como que era, né? Ah, tinha. Aqui no O cenário. pretinho básico sempre teve, né? É. Sempre teve. Aham. Era. As marcas que. Algumas marcas que tinha hoje já tinha na época, né? Era o Adidas, era muito forte na época. Tinha as marcas dos estilistas daqui que estavam entrando, né? Tinha alguma coisa do Alexandre Erkovic. Escola de Divinos tinha, que é do. Esqueci o nome dele. Fugiu o nome do estilista. Tinha. Os estilistas estavam vindo muito forte nessa época, né? Uhum. E tinha Islã, tinha a Mulher do Padre. Em cima disso, uniram-se para fazer o Mercado Livre, né? O Mercado Livre, desculpa. Mercado Mundo Mix. Mercado Mundo Mix. Tinha o Mercado Mundo Mix e esses estilistas da época expunham seus trabalhos lá. Além de também vir outras marcas, né? Estavam começando ali, né? Que nem a Chili Beans estava começando na época, que era a Oculus. A Usarme, que era uma grife de camuflada. Tinha o pessoal que era voltado mais pra psicodelia, né? Era muito forte na época, né? Uhum. Tava tudo entrando naquela época, tava se casando, né? Então, nessa época, o comportamento, o estilo, ele tava girando, começando a se girar em torno da música, né? Aí o pessoal começou, nessa época começou entre 97 e 98, que eu me lembre, tava começando a ter subvertentes da música eletrônica, né? Antigamente era tudo misto, a galera falava, é música eletrônica, e não se classificava, não se separava, né? Então eles iam Uhum. pra curtir. Pra quem curtia no meio já se conhecia ali jungle, conhecia techno, conhecia house, né? Mas pra quem tava entrando ali, era tudo música eletrônica, tudo junto. Depois começou a se dividir os estilos, então muitas pessoas começaram a se vestir para esses estilos. Então o pessoal ia pro techno, praticamente quem ia pro techno ia de preto ou ia de preto e básico.
Aham. Preto e básico. E sempre, por exemplo, um All-Star no pé, um plataforma, né? É, as meninas ali, na maioria, com as suas roupas de vinil, que era slam, muito que fazia na época, né? Quem ia pro house ia, pô, já é mais no estilo, né? De Aham. vestir daquele jeito ali, um estilo mais classudo que a gente fala, né? Mais Aham. bonito, né? Umas grifes mais pá. Mais chique, né? É, Que o house é um som chique, né? ele é É muito chique. louco como que isso, como que o estilo musical, né? A vibe dele é o mais dark, ou mais alegre, brilhante, meio que a tribo urbana referente àquele gênero acaba que esteticamente expressando, né? Sim, Aquela sonoridade. Eu acho que é muito forte isso no sim. house, no techno, Sim, assim. o drum and bass, por exemplo, nessa época o pessoal deixou tem uma galera que nessa época deixou, se classificavam como cybermanos, né? Uhum. Mas a galera nessa época começou a deixar de andar. Até porque ficou perigoso, né? Tem uns episódios de tribos urbanas, então muita gente classificava a forma que se vestia, alguns não aceitavam aquilo, né? Tinha E todo um lance entre os punks, a galera da tinha, Augusta, né? Fala um pouquinho sobre isso, inclusive. Eu queria muito perguntar esse lance que era até meio hostil, né? A gente teve umas conversas no fumódromo, assim, vocês falando que, enfim, às vezes tinha que trocar de roupa antes de sair, porque sim, senão se os punks via, tinha briga, assim, na sim, tinha rua. repressão demais, né? Porque alguns não entendiam, por exemplo, o punk não entendia. Pra quem era cybermano, né? Fala cybermano, eu não vou falar pros clubbers que geralmente era daquele circuitinho ali do Jardins, né? Quem é do Uhum, meio já sabe que a gente vai falar, né? O cybermano é o clubber da periferia. Então, uhum, pra quem mora na região do central, assim, tudo bem, você tá andando ali, normal. Tá ligado? É um estilo. Mas pra quem mora em periferia é complicado, porque o cara nem sempre entende, nem a familiar entende, porque você tava uhum, entrando, porque você tava com piercing. Pô, isso em pleno anos 90 você andando de piercing, barbel, entendeu? Uma roupa mais colorida chamando a atenção. Pô, você é louco, meu pai mesmo. Fala, pô, por que você tá andando com esses vestuários aí, entendeu? Não, isso é uma moda, entendeu? Por isso que eu não repreendo muito a galera hoje. Fala, não, eu já fui assim. aham, Entendeu? É mó barato. Eu vejo a galera tudo andando de latex aí, roupa de vinil, é mó barato. É isso mesmo. Tem que andar. Só que uma hora ele deixa de andar, ele já perde aquela identidade ali. Então, por exemplo, a gente de tanto, às vezes, a gente acabou se educando, né? Como está em certos ambientes, né? Isso se deu muito com o final dos clubes, com o final daquela era de ter muito clube, começou a ter uma segmentação. Então muita gente começou a ir pros rolês ver o que não se encaixava naquele perfil, começou a se vestir ou normal, ou naquele perfil daquele rolê, uhum. né? Agora, falando de tribos urbanas, algumas tribos não entendiam. Então os punks não entendiam porque que clubber andava de coturno. Eles achavam que o coturno era exclusivo deles, para aqueles que eram, digamos, mais fechados, né? Não ia procurar entender, né? Se você trombava os carecas do ABC, os skinheads, pra eles a gente era tudo, com perdão da palavra, era tudo viado. Então Aham. eles não entendiam que no meio tinha maloqueiro também, pô, em qualquer meio. Então chegava no meio dos clubbers, tinha pichadores que vinham pra bater nos caras mesmo. Falavam, os caras estão arrumando confusão, vou se vestir também porque eu gosto de uma briga. E ia pra ver. Tinha o pessoal do rap que às vezes não entendia também, queria bater ou queria tomar. Os caras já vinham vir pra tomar o tênis que o cara tava usando, uma roupa que o cara tava usando, que era aquela jaqueta cara, então os caras batiam. Né? A gente Uhum. cansou de ir pra overnight, tipo, ver os caras escondidos, pegando na covardia os caras, entendeu? De poder sair de monte com um pedaço de pau pra ir atrás dos caras. Então a gente viveu tudo isso, né? Aham. Essa época foi bem foda, assim, digamos assim. Mas acabou indo por terra um pouco dessa fim dessa era de grandes clubes, né? Aham. Começou a ter aquele período mais de rave, então a galera começou a ir mais street pro lugar e tipo, seja você mesmo, né? Então, Aham. pô, você tá street, não, você é bem-vindo aqui na rave. Não, eu tô clubber. Não, você é bem-vindo aqui. Eu tô cybermano, eu tô aqui. Ah, tudo bem. Não, você é patricinha, tá com um salto 15, tudo bem, divirta-se, entendeu? Aham. Então começou a cair um pouco por terra nessa fase, assim, do começo do período de rave, assim, né? Que foi Uhum. 99 pra 2000, né? Mas essa segmentação, assim, graças a um clube chamado Love, né? Aquele. Love E, né? Love E, né? A gente fala Love mais velho, né? O As Love mais E. íntimas. O Love E, Love E, né? O Love E, ele foi, pra mim, né? Na minha opinião, foi um dos responsáveis por mudar um pouco, porque ele tinha uma noite de Aham. cada estilo lá. Então, por exemplo, de quarta-feira tinha uma noite de trance. Em plena quarta-feira. E tinha o Clato também, que era na Augusta 2203, né? Que é uma festa, era uma festa raiz que tocava Psytrance lá.
Foi o início do psicodélico ali, um pouco antes do boom das raves ali. Então ali a galera já ia vestido com a roupa psicodélica, porque ele já tinha essas influências da Índia, entendeu? E tudo mais, então ele já não dava psicodélico já. Então uma galera começou na época também, começou a se moldar conforme os estilos. Assim como a galera do Drum and Bass começou, do Drum and Bass, né? Eles começaram a andar mais street, já começaram a implementar uma moda street ali. Quem ia pro techno, pô, é preto e branco, cintão, entendeu? Cinto com estéticas rockers, né? Ou uma camiseta de banda, que às vezes o pessoal não entendia, mas passou a entender, que Aham. era pra mostrar que curtia um som pesado também, entendeu? Ou gostava de escutar outros tipos de som, então um demonstrava a outra, né? A galera do house, como eu falei, um pouco mais classudo, e assim vai, né? E sobre a forma, assim, de. Ao longo desses anos, assim, né? Que eu acho que hoje em dia, por exemplo, há quem diga que, sei lá, você curtir uma pista em São Paulo, às vezes a galera é meio morta dançando. É uma coisa que vai ser diferente, por exemplo, se você for curtir uma pista em BH, outra uma pista em Curitiba, outra uma pista no Nordeste. E queria que você falasse um pouquinho ao longo desses anos, assim, sendo clubber e sendo DJ também, nessa percepção de pista. Como que foi essa mudança, assim? Acho que é a principal diferença de como que a galera curtia a pista antes e a pista hoje, o que que... Enfim, o que que você acha que foi mudando diferente, talvez, o que se você tem algum pensamento, alguma brisa assim sobre por que talvez tenha mudado tanto as formas de curtir, porque eu vejo os vídeos de antigamente, a galera era muito energética, né? E às vezes é raro você pegar aqui em São Paulo, pelo menos, uma pista hoje em dia onde a galera esteja tão energética, sabe? Eu acho que é ciclos, né, que eu posso falar, porque na época que eu ia curtir, a gente não tinha tanto. E também vou acreditar isso por conta também da internet, né? Que você tem a música muito fácil hoje em dia. Pra gente sair, por exemplo, na noite, por exemplo, pra clubes mais undergrounds, né, da época, pra gente escutar um techno, eu não escutava techno no rádio, eu não tinha acesso à internet. Pô, o cara tocava, um exemplo, um The Advent. A gente nem sabia o que era. E, pô, isso é bom. Mas quanto que você ia procurar no dia a dia? Aí tinha que esperar uma semana pra gente ir pro clube de volta. Por isso que tinha o culto ao DJ na época. Ó, os caras que faziam acontecer, né? E, por exemplo, um Mal Mal, né? Professor Mal Mal. Ou o Magal, professor Magal. Eles iam tocar no final de semana. Eles tinham o dom de se fazer praticamente um set quase que diferente. Todo final de semana e às vezes nos lugares que iriam. E isso fazia com que tivesse um público para seguir eles. E fazia com que as pessoas iam aos clubes por causa da música dele, da pessoa, de como o cara tocava. E pra gente foi sempre isso, de sair por conta do culto ao DJ. E referente você falou da música, né? Porque eles lançavam mais, porque não era uma coisa que você fala assim, eu vou pôr no rádio, uma coisa, você ouvir uma coisa que, vamos dar um exemplo hipotético aqui. Você escutar uma Anitta no rádio, mas você não vai escutar, um exemplo, MC da Carochinha, que o cara só toca num fluxo, por exemplo. Ó, só vou ouvir lá. Então, é uma coisa que é mais comercial lá, a estética comercial lá, e a estética underground é outra, eu só vou escutar aqui. Então, fazer com que nós saísse e tivesse uma idolatria, então, uma devoção por aquilo, né? Então tinha uma galera que começava a vir também com a gente indicava, começava a trazer um, outro, ia naquele lance do boca a boca, então se formavam-se novos clubbers, novos nichos, então logo a pessoa dançava até acabar, se Aham. identificava ali, então você, vai tocar esse som, vai tocar essa hora, você já ficava empolgado. Assim como você ia pra escutar um jungle, você já ia, pô, o cara vai tocar Levíticos agora. Mano, você doidava com aquele E hoje a negócio. gente tem acesso a tudo a toda hora, né? Então Isso tem. acaba que esse sentimento às vezes se dispersa ao longo, sei lá, da nossa semana, do nosso mês, ouvindo em casa, no trabalho, no ônibus. Sim, Então não, acho que talvez aí na hora da pista não tem aquela talvez expectativa tão grande, né? Porque talvez seja tudo meio que, não sei se é mais do mesmo, eu diria, enfim. é porque, então, eu acredito muito a internet, porque hoje ficou tudo, digamos que ficou tudo mais fácil. Aham. Então, por exemplo, a gente tinha que, ainda tem muitos DJs que pesquisam muito, faz um trabalho legal, muitos produzem, põe suas produção lá, então isso faz valer a pena de sair na noite. Então, por exemplo, você vai pegar um set aí, vamos pegar um exemplo aqui no HOR, você vai colocar lá, fala, pô, o cara colocou um monte de coisa diferente aí, tá lá unrelease. A gente ia na época, o cara tava tocando, você vai tocar disco lá, What Label. Entendeu? Pô, mas e aí pra achar? Não tem ainda. Vem semana que vem pra você ouvir.
Eu lembro que demorou, tem música que os caras tocavam lá, demorou, cara, 3 4 anos pra eu descobrir o nome, porque só ele tocava depois que eles foram, depois que foi sair já bonitinho com o selo que foi vender, que a gente foi comprar o vinil, e com maior Aham. dificuldade depois, entendeu? Hoje não, o cara coloca lá em release, dá, se ele meter o louco, fala assim, ah, tá disponível o download gratuito no meu SoundCloud. Aí você vai lá e baixa, tá lá pra você tocar em tempo real, né? Você consegue Uhum. montar até um set, assim. Então, digamos que hoje, com o advento da internet, eu acredito que a música ficou descartável também, né? Uhum. Muito, pra mim não, né? Tem música que eu consigo deixar, eu classifico a música como atemporal, né? Então, por exemplo, eu vou lá e falo, pô, os caras estão tocando a mesma coisa, eu vou resgatar alguma coisa de 2010 que soa igual a 2024. Então, Uhum. consigo misturar muito, por exemplo, no meu set, consigo fazer isso. Você consegue pegar teu amigo meu que tá mostrando som ontem de 93. Se você. Que é uma som na época mais. Quase gaba, assim, né? Se Uhum. colocar agora, aparece um pouco desses hard techno mais moderno que a galera brinca aí, que fala que tem o latido de cachorro, né? Pneu Você fala assim, derrapando. porra, mano, é igual, tá ligado? Os caras só mudou Aham. uma temática ou outra, entendeu? Mudou uma coisinha ou outra, né? Os caras põem as fórmulas, né? É que dependendo de cada ciclo, ele acaba passando enjoativo. Aí tem coisas que não, eles ficam. Por exemplo, o Tecno Raiz, ele tá ali. Ele sai de Uhum. 95 e continua até hoje. Ele sempre tem os altos e baixos, as pessoas voltam. As pessoas falam às vezes, ah, eu não curto house. Ah, ele tá aí desde 90 e poucos. Você vê, você vai escutar um Frank Knuckles num rolê, cara, você vai se alegrar, mano. Você vai ficar com o Aham. sorriso, porra, que da hora, tá ligado? Então eles vão ficar, são coisas raiz. Aham. Eu acho, por exemplo, minha opinião, né? Subgêneros eles vão ter alto, baixo, sobe, desce, no hard techno mesmo. Hard techno e acid techno aqui em São Paulo sempre foi ame ou odeio. Em 93, quando ele chegou, um monte de gente odiou ele. Aí você chegava, tocava no open air, os caras ia lá e dançava como se fosse uma última pessoa, né? Aham. Então eu acho meio foda, assim, com referente a som, assim, ele vai ser meio que ame ou odeia algumas subvertentes Uhum. e as vertentes mesmo, né, que são techno, drum and bass, no caso, né, e house, que são as vertentes fixas, eles sempre vão estar ali. As pessoas, não gosto mais, sai. Depois pega e Uhum. volta, entendeu? Eles acabam voltando. Sobre isso do hard tech, né, da pena de cachorro. Eu queria muito entrar nesse tópico. Como que você enxerga, assim, esse surgimento de sonoridades muito mainstream? Esse movimento, né, de às vezes surgir algo que fica muito popular, até meio genérico. E aí tem um movimento sempre de artistas, de fãs, de DJs que rejeitam aquilo ali e falam, não sei o quê. Mas no fim meio que se retroalimentam, né? Esse surgimento de coisas muito genéricas, às vezes justamente essa oposição é o que faz a cena se movimentar, Sim. né? O underground busca se distanciar mais daquilo ali. E como que você enxerga, assim, ainda mais você que você passou por muitos ciclos, né? E vocês costumam dizer que tudo volta, né? Tudo que acontece hoje já aconteceu anos atrás, só Já. que outras roupagens, né? Como que você enxerga, assim, essa nova sonoridade de hashtag que tem sido bem polêmico ultimamente, assim, principalmente. No meu caso eu tento filtrar, né? Porque essa parte que a gente tá falando desse estilo que a gente tá falando, a gente dá o apelido pra pneu fritando Aham. e cachorro latino, não me agrada tanto. Mas assim, a gente, como DJ, a gente tem que ver público. Entendeu? Eu não posso tocar só pra DJ. Os DJs vão ficar de braço cruzado. Mas eu tô olhando o DJ, o cara tá assim. Mas eu olho pro público, o cara tá lá batendo cabeça, que nem você falou. Pô, mano, é difícil isso hoje em dia. Aí tem amigos que me crucificam. Pô, você tá entrando no meio. Não tô entrando no meio. O cara trabalhou a semana toda, ele quer escutar médio, grave e agudo, por isso que ele tá pagando o rolê. Entendeu? Você tem que fazer sua característica no som, você tem que colocar alguma coisinha ali no meio, né, meu? Você coloca alguma coisa pro cara dançar lá também, entendeu? Tipo, você não vai morrer, só que você tem que colocar suas características no som, Essa você não pode. identidade musical Isso, naquilo ali, e é né? uma identidade, você não pode fugir. Entendeu? Porque tem muito daquelas pessoas ali, meu, que elas. Às vezes a pessoa não tem essa visão, né? O DJ tem caras mais novos, você não tem essa visão. Que a pessoa que tá entrando lá é igual ele. Às vezes a pessoa descobriu aquilo ali porque ele viu num vídeo, porque viu um amigo no churrasco, ele não tinha. Pra todo mundo tem que ter uma porta de entrada, né? Então, vou dar um exemplo, por exemplo, vou dar um exemplo do Psytrance. O Psytrance, uma época aqui no Brasil, ele foi porta pra música eletrônica underground, né? Muita gente nem conhecia o que era hard techno, house, não sabia do universo desses clubes. E muita gente, na época ainda, se ouvia um pouco de rádio e tava entrando o advento da internet ali, primeiras redes sociais, né?
Orkut na época, né? Então as pessoas elas vinham e não conheciam o outro universo, o outro lado, esse lado que a gente fala do underground, do porão, né? De clubes ligados à cultura LGBTQIA+. As pessoas chegavam lá, pessoas que já eram do meio, já torciam o nariz pra essas pessoas, ou porque curtia Psytrance, né? Mas, pô, você concorda que é uma porta de entrada pra você que não conhece? Às vezes você vem, um exemplo de outra cidade, e a outra cidade não tem não chega informação pra pessoa, chega através de um amigo que veio pra cá, pra São Paulo, ou que foi pra grandes polos, né? Que foi pra grandes cidades, conheceu e levou, né? E as pessoas às vezes eram até eram hostilizadas, né? Uhum. Então, pessoas de outros públicos, né? Por exemplo, de outros nichos, por exemplo, eu cansei de ver rockers, né? A galera do rock colar pra ver uma festa de hard techno, porque se identificava com o som pesado também. E a pessoa também, pô, você é roqueiro, o que você tem a ver? Entendeu? Que hoje eu já acho que tá mais democrático, né? A pessoa chega, tem muito mais informação. Mas para aquela época lá, se aquelas pessoas não tivessem informação, eles também não teriam sido inseridos nessa cena, né? Então Uhum. por isso que eu acredito, por isso que eu muito desses casos, às vezes o DJ também ele tem que saber filtrar, imprimir sua característica e olhar pra pista. Não é só olhar só pra DJ ou só pra amigo, né? Uhum. Pô, olha pra pista, aquele ali tá chegando hoje, tenta trocar uma ideia, né? Tenta dar uma atenção, né? Pô, mas você gostou? Ah, pô, não conhecia. Pô, tem isso aqui também, ó, tem esse aqui, tem esse estilo. Ó, procura aqui na internet, essa pessoa. Já teve pessoas que agradeceram porque não conhecia, acabou fazendo parte do meio, fazendo novos amigos, Uhum. pessoas que até se casaram, estão juntos hoje, né? Por causa de música, né? Uhum. É muito louco isso, né? Eu costumo dizer que a arte, acho que assim, de DJ, né, de discotecagem, é um pouco muito diferente de outro tipo de artes, por exemplo, artes visuais. Você faz aquilo ali, você imprime a sua expressão artística numa obra, e aquilo, quem gostou, gostou, você se expressou. Mas a discotecagem, apesar de ter esse lado artístico, é uma arte que ela trabalha para o outro, né? Para fazer o outro dançar. Então acho que é sempre sobre achar esse equilíbrio entre o estímulo do outro e a sua própria expressão artística. Porque também não é assim, vou chegar lá, vou tocar só o que eu gosto, só o que eu quero, o que eu acho interessante, sem Uhum. pensar como o outro vai, como a pista vai se mexer, o que os outros vão gostar. Mas também, ao mesmo tempo, é muito difícil também, muito estranho DJs que só tocam pro público máximo, pro público geral digerir, né? Que acaba virando um som muito comercial. Então acho interessante da discotecagem enquanto arte justamente estar nesse meio e tentar sempre equilibrar, né? O que é a minha expressão artística, mas também o que é a minha expressão artística a serviço do outro, né? A serviço de uma Sim, pista. sim, é que nem eu falei, às vezes o amigo tá lá tá tocando, né? Isso faz parte de qualquer núcleo, de uma galera mais nova, né? Como venho do toca-disco, eu falo professores, né? Eu tive professores mestres que sempre me orientaram, ó, vai ver fulano, vai ver ciclano, pô, vai ver aquela menina tá tocando lá, entendeu? Pô, vai em tal clube, vai ver esse DJ tocando. Então, sempre teve aquele lance de se ver tocar e a gente Uhum. tentar copiar o estilo do outro, tentar fazer o que o outro faz Se de inspirar, melhor, se né? inspirar, tentar fazer uma entrega e você também começar a criar suas características, né? Eu lembro que eu ia a primeira vez as primeiras vezes que eu fui tocar no Suzy Transit, que era um clube underground aqui, perto do Lago da Roche, era um porão totalmente underground. Quando eu fui tocar lá as primeiras vezes, a convite do Julião, né? Do Henrico, obrigado, mestres. Eu tocava travado. E os caras falaram, mano, se solta. Eu tentava tocar só som pesados e acelerados. Mano, você tem que ouvir outras coisas, cara. Ó, você já ouviu um techno? Não, então vai ouvir. Pô, você gosta de sons quebrados? Gosta de jungle, drum bass? Já ouviu breakbeat? Pô, não muito. Eu ouvi uma época, passou a ouvir de novo. Entendeu? Ó, puta, tem o pessoal que tá tocando house lá em cima. Vai lá ouvir pra você filtrar o seu ouvido, entendeu? Você tem que dar espaço musicalmente quando você tá tocando. Você tem que abrir o ouvido, Uhum. né? E às vezes você tem que. Muitas vezes é chato, mas você tem que deixar de tocar muito, deixar tocar um pouco com seus amigos, um pouco só pra você começar a enxergar a pista. Porque, tipo assim, é que eu comentei. Pô, que finalidade a pessoa sair na noite? Pra se extravasar, divertir e escutar um som mais alto, que muitas pessoas não sente o grave. Ele quer Aham. sentir o grave. No seu apartamento não dá, às vezes no seu condomínio não dá, na sua casa não dá, no seu trabalho não dá. Eu quero me extravasar, quero fim de semana eu quero ouvir. Você está lá para essa missão, para você tocar.
Bom, isso eu queria saber um pouquinho de você sobre, enfim, se você falasse um pouquinho, né? Eu acho que nomes são muito importantes de ser lembrados. Eu acho que hoje, principalmente a gente, geração Z, né? Ali que nasceu no final dos anos 90, anos 2000, Uhum. que entrou no mundo clubber aí, ali pós-pandemia, talvez às vezes não sabe, né? Que tem muita história, tem muito nome que construiu a cena esse tempo todo. Eu queria que você me falasse, assim, um pouquinho sobre quem foram as figuras, assim, mais marcantes, assim. Eu acho que dos anos 90, anos 2000, até hoje, né? Que acho que talvez se não fosse por eles a gente não teria conquistado as coisas que a gente conquistou hoje, ou o cenário underground brasileiro não teria tomado, né? A forma que tomou por causa dessas pessoas. Pô, professores e pavimentadores, a gente fala, né? Pô, teve vários, hein, meu? Eu curti muito e curto até hoje, né? São caras como Julião, Mau Mau, Chris Queridum, Elias Simeone, Eric Caramelo, quem mais que eu posso citar também? Paula Chalup, Uhum. é... Glócia Mais Mais, Pet Du, Yes América, Gu, Márcio Zanzi, a marca que eu citei, né? DJ Andy, Coloral, Patife, muita gente, cara. Esses caras, assim, é os que praticamente eu ia curtir todo final de semana, né? Teve muita gente, cara, muita gente que é, faz se valer a pena de sair na noite, né? O Uhum. Spareto também, cara, é outro cara fantástico, é o cara que também colocava elementos do eletro ali no meio de sets de techno, né? Uhum. Então, para esses, para mim, foram os pilares de professores, assim, para mim, que eu saía e já ia ver eles, né? Depois, num outro momento, Murphy, Renato Cohen, via muito o set deles ali. Renato Lopes também, que é um cara mais antigo, mas não posso deixar de falar dele, ele trouxe alguns releases que estavam ali entrando de house, techno ali. Camilo Rocha, Camilo professor Rocha, demais. Batistaca, leia o Batistaca, o Cê é livro do louco. Camilo Por favor, Rocha. leiam, Muito leiam. foda, Se vocês né? querem saber de história de cena eletrônica, esse é um dos Sim, pilares. né? Entre compre o livro, né, do professor, tem muita coisa ali. Quem mais que eu posso estar citando também? Alex S, que é um cara que já veio ali das raves também, né, na fase das open airs, né. Uhum. Tem um pessoal que pode te falar do Trance ali, que também pavimentaram essa cena, que eu posso falar que é Rick Amaral, Dimitri, que era da Megavonts ali, André Meyer, mano, é muita gente, cara, Aham. eu- se eu deixar de. Tem uns que infelizmente eu não vou lembrar, É, muita é gente, muita gente. né? Mimi também, não posso deixar de falar, Tuca Flash, Márcio S. Aham. Mano, são caras fantásticos. Sim. Sempre estamos assistindo aula desses caras, mano. Então, pra vocês, muito obrigado, cara. O pessoal do rap também, não posso deixar de falar também. Sem eles também, não estaríamos aqui, né, mano? KLJ, DJ1, Milk. é, São caras que são fodas, são essenciais, assim, porque você vai falar assim, ah, pai, é do rap. Mas os caras também, eles são responsáveis por abrir portas, né? Porque muito. Se eu não tivesse ouvido esses caras, eu também não tinha ouvido música eletrônica, mano. Então eles Uhum. são professores ali dentro desse meio, né? Magal, não posso deixar de falar dele também. É um cara que sempre teve à frente do tempo pra gente. Ronald também, cansei de ver after dele. Daniel 1, Maurício 1, que é Underground Minds, né? São caras assim espetaculares, então eu não posso deixar de citar eles. Assim, Aham. Desse tempo todo, dessas pessoas todas, teve algum momento, assim, alguma festa que foi, tipo, muito marcante pra você? Que você. Caramba, aquele momento, aquela festa, aquele set. Ali foi um divisor de água. Se tem, assim, alguma coisa que se recorda de memória no primeiro momento, assim, algum momento clubber, assim, que foi muito marcante pra você, de pista? como clubber frequentando, acho que as primeiras vezes que a Sound Factory trouxe artistas internacionais, né? Então eu vi o Wink na Sound Penha, foi foda. Lohan Ganier, que foi no base, que ele foi uma aula, foi um tapa na cara de muito cara que falava que curtia música eletrônica, o cara se divertiu ali. Quem Uhum. foi já tá ligado que foi um puta set, né? Foi de que sons, assim? Ah, ele viaja, meu, ele tá no techno, daqui a pouco ele vai pra house, o É. cara tem essa capacidade de colocar drum and bass no meio, Nirvana, colocar um rock no meio. Aham. É discotecário, é DJ mesmo, né? Inúmeros sets do Mark, do Andy, sets de drum and bass são fantásticos, assim, de você ir ver.
Bom, sobre nesses momentos de pista, né, eu acho que uma grande parte, assim, da experiência clubber, assim, perpassa pelo uso de substâncias, né? Sim. Eu acho que é um assunto muito polêmico, assim, quando a gente fala de arte, de vida clubber. Às vezes barra num lugar de muita moralização, às vezes barra num lugar de muita relativização, né, banalização. E você é uma pessoa que tá aí há décadas, né, quanto clubber e quanto DJ, e você é uma pessoa que tem uma mente muito aberta, mas também não, nem fumar você fuma, né, por Não, exemplo, se eu não me né? engano. E, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, sobre a sua perspectiva, assim, sobre envelhecer enquanto uma pessoa na noite e às vezes não precisar recorrer ao uso de substâncias e também o próprio fato de pessoas que usam as substâncias até hoje de maneira segura ou até aquelas mesmo que usam de uma forma que é nociva para elas mesmas, né? Uhum. É, eu mesmo faço uso de nada, nada contra quem usa também, cada um, né? A gente vê que hoje tá mais pesado, né, a parada, tem muita droga sintética no meio e a galera faz, eu percebo que tem uma galera que ela faz o uso, tipo, como se fosse não ter amanhã, né? Aí tem que Uhum. tomar um certo cuidado, né, com o uso de substância se você quer fazer o uso, né? Tomar um certo cuidado, porque hoje tá, eu penso que tá um pouco mais escancarado isso, né? Um pouco mais escancarado a diferença, por exemplo, da galera da minha época, você via que fazia o uso, mas não tava. Você via que o cara tá fazendo uso, mas não era tão escancarado quanto se tá hoje, né? Hoje a pessoa usa e tá usando como se não tivesse fim, né? E acaba dando trabalho até pro amigo que tá do lado, né? O amigo Uhum. tem que socorrer. Muitas vezes aí o pai, o responsável que ainda tá morando com ele, tem que correr atrás também não sabia. Isso gera uns problemas bem graves, assim, né? Sim, e é muito importante tocar sobre isso porque, enfim, acho que cada ano que passa, acho que principalmente dentro do cenário de festas LGBT, a gente tem perdido muita gente, né? Muito. Pra, enfim, pra doenças psicológicas que muitas vezes são, né, potencializadas pelo o uso errado, né, de substâncias, o uso ali muito exagerado. E é muito foda isso, porque às vezes a gente como comunidade, assim, né, da noite, acaba esquecendo que é interessante a gente, enfim, ter experiências, mas é interessante também a gente ser muito consciente sobre como a gente usa, com quem a gente usa e o que a gente usa, né? Porque, enfim, é foda a gente, cada ano que passa, receber uma notícia de que alguém se foi, né? Infelizmente entregue pras drogas. É, É foda. infelizmente, né? E não só por esse motivo, né? O cara acaba se envolvendo até com dívida, né? Sim. Dívida, começa a ficar mais pesado, o cara começa a tirar de casa. Já teve amigos aí durante essas caminhadas de música eletrônica, o cara começar a vender em casa, arrumar confusão, é, o cara deixar de viver a vida dele e viver só nos exageros, né? Uhum. Mas teve casos de amigos também que conseguiram sair desse meio. É óbvio que a pessoa tá ali, pra ele tudo que é novo, o cara vai sem freio mesmo, né? Mas teve casos muito gratificantes de amigos que saíram, foram buscar Narcóticos Anônimos, né? Tem pessoas que trabalham com isso, amigos meus que trabalham com isso daí e resgatam alguns amigos, conseguiram sair, conseguiram se limpar, né? Eu acho que para tudo que tem mais excesso, como eu falei, a pessoa acaba se perdendo um pouco, né? Uhum. Não é muito bom, né? Seria legal se a pessoa não fizesse o uso, né? É mais fácil. Se você quer se destruir, é mais fácil destruir com álcool, mano. Uhum. Mas Né? também se a gente for olhar na história da humanidade, né, usar substâncias assim, desde o ópio na guerra lá, no, sei lá, no século XVIII, até a época, enfim, que a gente via nos meios das florestas, assim, sempre teve uso de substâncias, né? Então, querendo ou não, Sim, é meio que inerente, eu acho que a experiência humana. Só que eu acho que barra da gente saber o que a gente usa, né? E como a gente usa. Eu acho que concordo. o cuidado e acho que também não banalizar demais. É interessante a gente não moralizar demais, mas também não banalizar demais, né? Porque, enfim, tudo em exagero, né? É ruim. Mas enfim, eu queria que você falasse agora um pouquinho, acho que sobre a importância, assim, pra gente encerrar, né? Acho que ao longo desses anos, da importância do mundo, né, da música eletrônica pra você, de, enfim, o que isso tem agregado na sua vida, o que isso agregou, porque às vezes muitas de nós
curte as pistas como, é só um momento, uma fase. Mas às vezes não é uma fase, né? Às vezes é realmente uma coisa que a gente se enxerga pela vida. E você é uma dessas pessoas que realmente vivencia a cultura, né? Desde novinho até hoje. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre a importância, assim, disso pra você. Acho que um recado também pra galera nova aí que tá começando ou tá no meio dessa caminhada na música eletrônica, tanto quanto artista quanto como pista, né? Uhum. Acabou sendo para muitos um lifestyle, né? Também uma forma de para alguns de levar como um trabalho, né? Tem Uhum. amigos que conseguem viver da arte, né? Eu falo que é uma arte, conseguiram viver, conseguem viver disso, sobrevivem, alguns com estúdio, né? Outros vivendo de produção musical, outros vivendo dentro por causa da música, levou pra moda, né? É, então ficou como um lifestyle pra mim, né? Então, no meu caso, assim, a gente vivencia, né? Não deixa de. Alguns períodos eu deixo de vivenciar aquilo ali. Mas ele, nesse período, ficou como um lifestyle mesmo, né? Um estilo de vida mesmo. Muito bacana, assim, você sair na noite e você. É, para muitos falavam aí que isso é temporário e estamos aí 30 anos, né? Então, muitos desse ciclo pós-pandêmico também descobriram e estão vivendo isso também, né? Estão vivendo esse ciclo que a gente fala que Uhum. é cíclico, né? Então alguns se identificam, vão viver, às vezes param de curtir pista de dança, mas param ali temporário, mas estão trabalhando com música, estão trabalhando com moda. Tá trabalhando, às vezes, prestando um serviço para música eletrônica, por exemplo, locação de som, né? Ou o cara tá trabalhando como muitos amigos aí estão trabalhando com locação de equipamento, gerador, mano. Então ela proporciona isso para você, né? Uhum. Você pode ter parado, mas seus amigos ali continuam. Tem muitos amigos que pararam, mas eles se reúnem aí, final de semana. O cara tem o DJ deles que continua tocando com eles lá, entendeu? Pode ser os hits da época, mas tá lá, estão no meio. Fez uma, como você mesmo se refere, uma espécie de comunidade, né? Então estão ali e isso aí, alguns casaram, outros os filhos já estão passando a sair agora, né? Já estão com umas idades saindo. É até estranho, né? Você fala, pô, tô tentando no rolê e daqui a pouco você vê, fala, isso aqui é meu filho. Eu levei meu filho acho que foi no Clube dos Lenhadores, levei ele lá, era surreal. Você fala, pô, o moleque tá com 18 já. Ele tem Uhum. 18, né? E aí uma amiga minha também tava levando a filha dela, que também tinha acabado de completar 18, falou, tô levando minha filha pra festa. Então, passou-se os anos e a gente digamos que cumprimos uma etapa, estamos aí ativos, né? No rolê ainda, mas estamos trazendo outras pessoas, né? A pessoa Uhum. descobre, fala, é aqui que você vinha. Vivenciando um novo ciclo, né? É legal, é muito bom isso daí. Então, você se sente muito mais vivo, né? Você continua Uhum. ficando vivo nesse meio. Eu acho muito bacana. Uhum. Massa, da hora. Bom, eu queria agradecer você, Você é Sui, por louco? participar com a gente aqui. Acho que é muito importante ouvir histórias, assim, e jornadas pra entender. Eu acho que, né, tem história tudo que a gente vive hoje, né? Não começou ontem, não começou 2020, Uhum. 2019. Tivemos muitos ciclos, assim como a gente teve, né, o advento dos anos 90. A gente teve movimentos dos anos 2000, depois a gente teve nova leva de movimentos em 2013, depois a gente teve uma nova forma, né, depois de 2020, né, depois da Pós-pandemia. pandemia. Pós-pandemia. E ainda depois, né, depois que passou o boom e pós-pandemia, a gente tá vivendo algo ali que tá, o que é meio que a gente tá vivenciando hoje em dia, né? Acho Uhum. que um lugar às vezes até é meio escuro assim pra cultura eletrônica, até mundial, eu diria, né? Clubes cada vez mais fechando, é, as possibilidades de alugar espaços para evento na cidade de São Paulo cada vez mais difícil, o público, né, em São Paulo a cultura dos VIPs, né, dificultando às vezes festas fazerem caixa. Eu acho que é interessante a gente ouvir histórias e perspectivas pra gente, né, acho que talvez entender o nosso presente e pautar o nosso futuro, né, e ter sempre a noção do que aconteceu no passado, né, pra gente entender que tudo isso é uma cultura e é uma comunidade, né, e não é só simplesmente festas, né? Sair pra noite e se divertir, às vezes mais que isso também. Sim, Mas enfim, queria agradecer você você é louco, e obrigado. falar pra galera que, né, logo menos, não sei se esse vídeo sai antes ou sai depois, mas 14 de março a gente vai ter o episódio novo da segunda temporada com Favela Bass, o Totem, né, um DJ aí trazendo o gênero do Favela Bass. No set aí de 1 hora, sexta-feira, toda segunda sexta-feira do mês às 8 horas. Então, nosso primeiro episódio, dia 14 de março, vai ser com o Totem. E é isso. Stay tuned e até o próximo. É nóis, obrigado. Obrigado, gente.